episódio anterior, vimos que a oração do Pai Nosso é, sem dúvidas, a oração mais conhecida e orada em todo o mundo. É justamente isso que deixa a oração tão familiar, se tornando às vezes até banal. Em nossa vida, isso faz com que a gente não analise de verdade a profundidade dessa oração. Jesus nos ensina nessa oração uma espécie de roteiro que nos deve inspirar em nossas orações. Em sua primeira parte, redescobrimos por meio do Pai Nosso a preciosidade do louvor e da adoração. Logo no início da oração, no capítulo 6, no versículo 9, Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nesse trecho, Jesus nos ensina a começar com um louvor. Esse é o primeiro pedido da oração, que o nome de Deus seja santificado. Mas normalmente, quando nós oramos, a gente vai apressadamente para os nossos pedidos, os nossos próprios pedidos. E na maioria das vezes, os nossos pedidos são egoístas. O louvor motiva todos os outros tipos de oração. Quanto mais nós voltamos a atenção para a santidade e a justiça de Deus, mais rapidamente enxergamos as nossas próprias imperfeições e as confessamos. Certa vez eu estava com um problema que precisava ser resolvido. Eu comecei a orar, clamar a Deus para que o problema desaparecesse. Contudo, ironicamente, quanto mais eu pedia, mais ansioso e angustiado eu ficava com o meu pedido. Não sei se você já passou por isso. Pois quando eu estava apenas focando no problema, eu ficava cada vez mais preocupado. Foi quando o Espírito Santo me iluminou dizendo que sentia saudades de mim. E era necessário que eu me lembrasse de quem Deus era. Eu passei aquela semana toda em louvor. Os meus olhos puderam contemplar a grandeza de Deus e meu coração pôde se tranquilizar. Quando Jesus nos orienta a começar as nossas orações com louvores, isso nos ensina muita coisa. A adoração e o louvor é o propósito da nossa vida. Foi para isso que nós fomos criados. O Catecismo Maior de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Esse é o propósito das nossas vidas. Nós somos criados para louvá-lo. E nós temos a alegria, nós só encontramos a nossa alegria quando nós o louvamos. Muitas pessoas ficam procurando e buscando qual é o propósito da sua vida, quem sou eu, de onde eu vim, qual é o significado da minha vida. E a Bíblia nos diz claramente que o propósito pelo qual nós fomos criados é louvar e adorar a Deus. Quando Jesus nos ensina a dizer, santificado seja o seu nome, não é porque o nome de Deus precisa ser mais santificado do que já é. Não, muito pelo contrário. Mas é justamente para que a gente seja lembrado do quanto nós precisamos do auxílio divino para que nós possamos reconhecer o quão santo Ele é em nossas vidas. Esse foi o assunto de uma das orações do próprio Jesus Cristo. Pai, glorifica o teu nome. Esse é o propósito para o qual o mundo foi criado. A principal coisa que nós deveríamos buscar em nossas orações é que o nome de Deus seja glorificado, que em todas as coisas Deus seja glorificado, como Pedro nos ensina na sua primeira carta. C.S. Lewis, quando escreveu suas reflexões nos Salmos, ele esclareceu como que o louvor completa a nossa alegria, justamente por esse ser o propósito da nossa vida. Com o passar do tempo, ele começou a refletir sobre a razão pela qual nós o louvamos ou louvamos qualquer coisa que seja. O que queremos dizer, por exemplo, quando afirmamos que um quadro ou uma obra musical ou algum livro, ele é admirável? Quando você descobre algo grandioso ou fascinante, a gente sente a necessidade quase visceral e instintiva de louvar essa coisa da qual nós gostamos. Para as outras pessoas, a gente entrega para as outras pessoas aquele livro ou a obra de arte e fala, olha, eu espero que você goste também. Nós ficamos na expectativa. O que você achou? Não é ótimo? Não é maravilhoso? Olha que incrível. Justamente porque quando a nossa imaginação é capturada por alguma coisa, inevitavelmente nós desejamos louvar essa coisa. Para C.S. Lewis, a resposta é que nós apreciamos louvar aquilo que nós gostamos, porque o louvor não se limita apenas a expressar o nosso prazer, mas ele também o completa. É a sua consumação determinada. Não é por cortesia que o tempo todo os amantes enaltecem a beleza um do outro. O deleite não é completo até ser expresso. Quando nós dizemos para alguma pessoa que nós amamos, nós não temos a nossa alegria completa enquanto nós não expressamos esse louvor. Isso revela que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo. Nós não podemos apenas conhecer em nossa mente que Deus é sábio, amoroso ou grande. Não, nós devemos louvá-lo por essas coisas e louvar para outras pessoas. Nós devemos fazer isso na prática. Se nós pretendemos alcançar um conhecimento verdadeiro de Deus,
um conhecimento que não é abstrato, e alcançar um envolvimento capaz de transformar o nosso coração, nós precisamos louvá-lo. Nós precisamos manifestar a nossa adoração. Uma outra razão pela qual Jesus nos ensina a importância de começar a nossa oração com louvor é que o louvor nos lembra quem Deus é e quem nós somos. A primeira petição de Jesus é: santificado seja o seu nome. Quando os discípulos perguntaram para Jesus como eles deveriam orar, Jesus nos ensina que a nossa primeira petição é pedir para que o nome de Deus fosse considerado santo, porque Deus é santo. O Criador, ele é diferente de todas as outras criaturas, e Deus difere de todas as criaturas no sentido de que ele é eterno. Jesus está dizendo que no início de nossas orações, nós devemos distinguir quem ele é e a quem nós estamos nos dirigindo. As duas coisas das quais sempre devemos nos lembrar quando nós começamos a orar é quem Deus é e quem nós somos. Isso vai definir a estrutura, a atmosfera da nossa conversa com Deus. Quando nós louvamos, imediatamente nós somos lembrados que nós não somos santos e que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nós somos consumidos por um temor de Deus. Nós percebemos isso em toda a Bíblia com vários personagens que, quando se encontraram com Deus, eles perceberam quem Deus era e quem eles eram. Em Lucas está registrado quando Pedro se encontrou com Jesus e, a partir do momento que ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Isaías também, quando se encontra e contempla a glória de Deus, ele diz que é um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de lábios impuros. Essa é a nossa reação natural quando nós contemplamos a glória de Deus. Reconhecer que ele é grande, que nós somos pecadores e necessitamos dele. E por fim, o louvor, ele é essencial na nossa oração, porque por meio do louvor, os nossos afetos são reorganizados. Por causa do nosso pecado, os nossos amores estão todos fora de ordem. Agostinho de Hipona, um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo, um dos pais da igreja, ensinava que todas as pessoas buscam a felicidade e se apegam em alguma coisa segundo elas acreditam que fariam elas felizes. Esse apego é vivenciado como um amor. O problema é que, por causa do nosso pecado, nós identificamos erroneamente aquilo que nos pode fazer feliz. O resultado é que os nossos amores ou os nossos afetos estão todos desordenados. Nós amamos o que não deveríamos amar, ou não amamos o que deveríamos amar, ou então nós amamos mais o que deveríamos amar menos, ou amamos menos o que deveríamos amar mais. Os nossos amores estão todos fora de ordem. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E isso só pode ser cultivado por meio do louvor e da adoração. O louvor, ele tem o poder de fortalecer a nossa fé em meio à dor. Os últimos salmos do Saltério são todos salmos de louvor. E o último deles, o Salmo 150, refere-se ao louvor de modo mais contundente. Ele diz assim: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som de trombetas. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! O louvor nos aproxima de Deus e aquece o nosso coração. Por isso, em todas as circunstâncias, nós devemos buscar a Deus em oração, como aprendemos com Jesus, começando pelo louvor, adorando, santificando. Para iniciar a sua vida de oração, precisamos criar um ambiente de intimidade, onde a santidade de Deus seja reconhecida. Quando você for orar, não vá apressadamente para os seus próprios pedidos, que muitas vezes são pedidos egoístas. Comece a sua oração
com um tempo de louvor a Deus, pois o louvor é o propósito último de nossas vidas.